É possível existir Peter Parker em um mundo que não se lembra do Peter Parker? Fala pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Erro de Continuidade. Eu sou o Gustavo Silva e hoje vamos falar um pouco sobre o novo filme da Marvel que voltou a aparecer um filme, Homem-Aranha, Um Novo Dia. Mas antes, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, aqui tem indicação e resenha toda semana. Curte e compartilha que ajuda muito também e valeu, vamos pro vídeo. Talvez tenhamos alguns spoilers aqui, então eu vou assumir que você já assistiu o filme e vamos começar pelos pontos positivos. Como eu disse antes, parece um filme de verdade. Depois de 3 filmes horríveis, sem cor, sem graça, sem textura, sem profundidade de imagem, aqui finalmente parece que eles estão filmando um filme. Nova York finalmente entrou em cena, não é mais aquela coisa vazia e disforme. Temos prédios, becos, pessoas na rua, coisas que realmente compõem aquela cena, a paisagem. Não é só mais um visual atrás, e eu gostei muito dessa caracterização urbana, porque o Homem-Aranha é, por excelência, um herói urbano. Gostei muito da dinâmica também entre Homem-Aranha e Justiceiro, né? Os opostos que se atraem, que funcionam bem juntos. Eu acho que as melhores partes cômicas de aventura no filme são entre os dois. E é de fato um filme nível rua, como eles tanto prometeram, né? A Marvel continua fazendo suas melhores coisas quando parece que elas estão sozinhas, isoladas, né? E não naquele contexto cósmico maior. Achei muito legal também eles usarem um recurso narrativo que me lembrou muito o Cidadão Kane, e eu juro que eu não tô ficando maluco. Parte do que leva o filme pra frente é a Jean Grey e o Peter tentando descobrir o que é VMAX. Isso gera conflitos, move a trama, faz as coisas andarem. E no final era só a marca do sistema de ventilação, que foi a última coisa que a irmã da Jean, a Sarah, viu antes de morrer. Ou seja, não é algo que tivesse aquele significado maior que os personagens acharam que tivesse. Tal qual o Rosebud de Cidadão Kane. Ambos são falados no leito de morte, que faz com que a trama avance, a busca de significado move a história, mas que no final não significa nada do que eles imaginavam. Claro, muda um pouco porque o Rosebud, né, do Cidadão Kane, é uma coisa relacionada à infância, inocência, etc. Mas a fórmula é basicamente a mesma. O filme versa também sobre o drama entre o Peter equilibrar o Peter Parker e o Homem-Aranha. E talvez mais ainda, por que existiria um Peter Parker se ninguém se lembra dele? O mote vida pessoal versus a máscara é uma coisa que já vimos antes e é um mote muito bom. Lembra muito o drama do Homem-Aranha 2, né, de 2025, excelente. A grande diferença entre esses dois Homem-Aranhas é justamente a qualidade com que esse drama é desenvolvido. Vendo o filme, né, esse Homem-Aranha 4, eu tive muita impressão que é um coming of age do Peter. Coming of age, se você não está familiarizado, é o termo que a gente usa para filmes sobre aquele amadurecimento, a chegada da idade. Quando você passa daquela infância e começa a entrar de fato na vida real. É como quando você começa a crescer, como em filmes como Lady Bird, Edge of 17, Kiki Delivery Service, enfim. Peter precisa crescer e ele sabe disso. Nos 3 filmes anteriores, o Peter é um cara do ensino médio e agora se passaram 4 anos desde o último filme. É como se ele tivesse passado pela faculdade. Inclusive essa questão da faculdade mexe muito com ele, né? Vendo a MJ e o Ned vivendo juntos aquela experiência. Ele não é mais um adolescente, ele é de fato um adulto. E ele está vivendo da forma que ele acha que um adulto com seus poderes e suas responsabilidades tem que viver. Então vocês podem ver que como premissa é muito bom. Logo, ponto para Marvel. O problema de fato é que o filme não apresenta profundidade em relação a isso. Em um filme em que é tão importante entendermos quem é Peter Parker agora, quem é o homem por trás da máscara, não existe homem por trás da máscara. E nunca existiu. Eu odeio ser o chato que fica comparando filmes, mas aqui se faz necessário. Lembram dos filmes do Sam Raimi com Tobey Maguire? Lá realmente havia 2 pessoas. Lá realmente havia Peter Parker e Homem-Aranha. O Peter tinha seus próprios dramas, né? A namorada indecisa, que tem sua própria vida, o amigo inconstante, a tia velha e frágil, a questão de dinheiro, trabalho que paga mal, aluguel, o chefe durão, ele não conseguir ir bem na faculdade, ele querer se aplicar aos estudos. Enfim, dramas e mais dramas. O Peter Parker tinha seus próprios dramas, sua própria história, que claro, ia encontrar do Homem-Aranha hora ou outra, mas elas andavam juntas. Agora, o Peter aqui, né, nessa nova Marvel, nunca existiu. E não é só depois do feitiço, ele nunca teve um drama próprio.
é tudo sempre relacionado à máscara. Tanto é que nesse filme ele tem uma mini caverna do Batman ali e o filme não gasta um segundo querendo explicar como que ele banca tudo aquilo, como que ele banca a pizza dele no sábado à noite. Tem que se mencionar o fato que eles tentam desenvolver esse amadurecimento do Peter, esse conflito interno, pela expansão dos seus poderes. Mas essa talvez seja a maior prova de que o filme não tem peso dramático, já que o DNA aranha aumenta muito no corpo dele e ele não tem nenhum prejuízo real com isso. Me explico. Ele fica mais forte, mais ágil, o sentido da aranha mais apurado, ele fica tudo mais ultado. E a partir do momento em que ele fala, não, eu sou os dois, tá ótimo, cara. Ele só tirou benefício disso. O DNA aranha cresceu no organismo dele, ele não teve nenhuma alteração física visível, palpável, nenhuma consequência. Isso é só mais uma prova da falta de densidade dramática e de consequências que o Peter Parker tem nesse universo da Marvel. Um pouco cansativo, porque a Marvel parece que ela não quer desenvolver o Peter Parker. E o mesmo acontece com o elenco de apoio, são todos NPCs do Homem-Aranha. A MJ e o Ned não existem. Eles nunca existiram e eles nunca vão existir nesses filmes. Eles só servem para criar aquelas cenas super comoventes de lembra do passado e deixar a gente tristinho. Eles só existem enquanto relacionados com o Peter. Outro problema é que o filme se pretende muito emocional, mas ele tenta fazer isso a todo momento e fica um pouco cansativo e acaba perdendo o impacto. E como eu disse, o filme parece fechado em si, o que é uma coisa boa, mas conforme a trama avança, você vê umas coisinhas aqui, uma coisinha ali, que é claramente preparando o terreno e acaba ficando um pouco paia. Na verdade, tudo sobre a questão mutante é muito paia. Eu sei que depois da queda da SHIELD, a questão de agências de segurança está um pouco bagunçada na Marvel, mas nada explica e justifica nesse universo cinematográfico uma agência de segurança sequestrar uma adolescente num parque. Eles precisam criar uma animosidade com mutantes, mas eles não conseguem, eles não têm de onde tirar isso, eles não podem nem usar o termo mutante. Acaba que fica manco e estranho. E é muito engraçado que a cidade ama o Homem-Aranha, né? É claro que isso faz sentido, é justificável, mas em 4 filmes a gente não tem uma cena boa de salvamento. A gente sabe que o Homem-Aranha salva as pessoas, a gente sabe que ele é muito parceiro, mas tudo isso está fora da tela. E mais uma vez eu sou obrigado a voltar no Homem-Aranha do Sam Raimi. Não temos nada, nenhuma cena que chegue aos pés ou próximo ou tente como a cena do trem Homem-Aranha 2. Uma cena em que o povo acolhe o Homem-Aranha e mais o povo se identifica com o Homem-Aranha. É claro que isso vai ser muito difícil porque aqui, mais uma vez, não existe Peter Parker e o povo se identifica com o Peter. Mesmo não sabendo quem é o Peter Parker, o povo se identifica. Aquela famosa cena, né? Poxa, é só um garoto, da idade do meu filho. Sabe, tipo, cara, uma pena, enfim, né? 10 anos e nada. Quem sabe nos próximos 10 anos, né? Resumo da ópera, é muito bom, sim, ou melhor, é melhor que os anteriores. Mas tem espaço e muito espaço ainda para crescer. Mas a Dona Marvel pode respirar aliviada. Se a fórmula do super-herói está desgastada, se as pessoas não ligam muito mais para esse universo, não é o caso do Homem-Aranha. Ele promete ter a maior estreia doméstica da história dos Estados Unidos e vai arrecadar centenas e centenas de milhões só no primeiro final de semana de estreia, o que é impressionante. O povo de fato ama o amigo da vizinhança, não tem jeito. Enfim, esse novo Homem-Aranha fala muito sobre solidão, né? E o que fazer quando você não consegue se conectar mais com as pessoas. Esse é um tema extremamente relevante e a pessoa mais sociável do mundo já se perguntou se ela realmente não estava sozinha nisso tudo. No fim, é sobre como carregar o fardo da vida, o fardo de existir sozinho. E é por isso, meus caros, para nossa reflexão na palavra, eu queria comentar um pouco sobre Mateus 28:20, parte B do versículo, né? Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Eu acho bonito porque essa é literalmente a última frase do Evangelho de Mateus. É assim que ele fecha o livro. Jesus aqui nesse contexto, né, está comissionando os apóstolos a pregar o Evangelho por todo mundo e fala para eles que eles nunca estarão sozinhos nessa missão. Mas essa promessa não é só para os apóstolos. Jesus se faz presente pelo Espírito Santo. E todos que seguem os seus mandamentos de coração têm o Espírito Santo. Logo, Jesus está presente em todos eles, em todos os que seguem os seus mandamentos. E é muito bonito que ao longo da Bíblia Deus sempre se preocupou com a solidão do homem, as diversas solidões que o homem tem na vida.
É até meio engraçado, né, que no Jardim do Éden, lá no dia 1, Deus fala, dia 1 não, né, entendo o que eu quero dizer, lá no começo, Deus olha para Adão e fala, não é bom que o homem esteja só. Aí ele vai lá e cria Eva. Ou quando o profeta Elias está sendo perseguido pela rainha de Israel, jurado de morte, ele está desesperado e ele não aguenta mais carregar o fardo sozinho da vida espiritual de todo aquele país. Daí Deus fala para ele, calma pai, eu separei 7.000 que não se corromperam. É muito bom ainda quando Paulo estava no começo do ministério dele e ninguém, sabe, confiava muito nele. Ele teve Barnabé, que se tornou amigo e colaborador na missão. Tudo isso é providência de Deus, é o amor de Deus. Não faltam evidências de que Deus não vai deixar a gente desamparado. Ele vai usar diversos meios para nos encontrar, diversos meios para estar com a gente. O primeiro meio e o mais infalível é o Espírito Santo, que faz morada na gente, então assim, nunca nos deixa. E depois, ele vai nos presentear com amigos fiéis, mesmo que poucos, irmãos em Cristo e parceiros para a vida. E é claro, muitas vezes, gente, não é fácil, a gente vai e pode se sentir sozinho. É a condição humana, é inescapável e não é pecado. Mas ter a certeza da presença, da companhia de Deus, mesmo que você não sinta muito no momento específico, já vai ser muito consolador e vai te dar forças para seguir em frente. Por isso, meus caros, eu digo para vocês andarem com Jesus, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo e que está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas é isso, meus queridos, muito obrigado por terem visto até aqui. Deixem seus comentários, suas impressões sobre o filme, suas críticas, suas sugestões. Sou todo ouvidos. É isso, muito obrigado. Mais uma vez, se inscrevam, compartilhem, fiquem com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.